Jesus está voltando, Ele está já à porta, batendo os últimos segundos para nos encontrar. Gere expectativa acerca disso. Isso e muito mais nós vamos continuar lendo aqui no nosso estudo, nossa Bíblia em um ano, aqui em Mateus capítulo de número 25. Eu sou o pastor Leandro Machado, seja bem-vindo ao nosso canal, vem ler a Bíblia junto comigo. Se você é novo aqui no canal, já deixa aqui o seu like, se inscreve, escreve aqui nos comentários: pastor, cheguei para melhorar, cheguei para crescer. Se você quer um bom escudeiro que está firme e forte, fala: pastor, firme e forte, estou aqui sem falhar. Que alegria ter vocês aqui, é um prazer mesmo e um privilégio. Hoje, que é o nosso dia 92 de leitura da Bíblia, bora lá crescer, pega sua Bíblia aí, aumenta o seu som, nós vamos de Mateus capítulo 25, a partir do verso de número 31, vou ler aqui mais uma vez na nova versão transformadora, mas você pode pegar a versão que você tiver aí para ler, tá bom? Se você ainda não segue no Instagram, corre lá, o Leandro Machado, todos os dias, né, durante a semana, de segunda a sexta, 7h, eu tenho lá meu devocional com os escudeiros, um tempo muito, mas muito precioso. Bora lá então, Mateus capítulo de número 25, a partir do verso 31, ele diz assim, ó: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as ovelhas, não é, as pessoas, como o pastor assim o faz. Colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá: o que estiverem à sua direita, venham, vocês são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhe está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, era estrangeiro e vocês me convidaram para casa. Estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando que vimos isso? Quando você estava faminto, demos de comer, sedento, demos de beber, ou quando era estrangeiro e convidamos para casa, ou estava nu e vestimos. Verso 39, quando foi que vimos que estava doente ou na prisão e visitamos? E então o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Em seguida o rei se voltará aos que estiverem à sua esquerda e dirá: saiam daqui, malditos, vá para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para sua casa, estava nu e não me visitaram, estava doente na prisão e não foram me ver. Então eles dirão ao Senhor: quando foi que tivemos faminto e sedento, estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não o ajudamos? E ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar um desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram de ajudar. A estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então você percebe aqui que Jesus, ele fala sobre uma forma de viver aqui nessa terra. Eu gosto de brincar e eu falo que uma igreja sem social não é igreja, não é? Então a gente vê Jesus ensinando de fato isso, mostrando que nós como cristãos precisamos cuidar das pessoas. A Bíblia mesmo diz que o verdadeiro evangelho é cuidar das viúvas, dos pobres. Existe uma expectativa acerca daquilo que Deus vai fazer na sua vida para tocar a vida das pessoas. Amém? Então seja relevante aqui nessa terra, ajude pessoas. Se você não conhece ainda, corre lá, ajude o nosso projeto social, projeto social, coloca lá, projeto H-H-H-A, projeto conheça nas redes sociais, você vai ficar impressionado com tudo aquilo que Deus tem feito através do projeto. Bora lá então, Números, capítulo de número 32. Vamos abrir aqui, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Nós vamos Números 32. Estamos avançando, hein? Daqui a pouquinho quase terminando o livro de Números. Números, capítulo de número 32, 33 e 34. Ele diz assim, ó, Números 32, 1. As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram as terras de Jazar e Gileade, eram adequadas para os seus rebanhos, né? Também a gente viu que em um despojo a galera pegou aqui 600 mil coisas, né? Meu Deus, 675 mil ovelhas, é coisa demais, né? E ele vai dizer, né? Foram até Moisés e o sacerdote Eleazar e os outros líderes da comunidade disseram: vejam as cidades de Atarote, de Bom, Jazar, Nim, Hesbom, Eleade, Sibma, Nebo, Beom. O Senhor conquistou toda aquela região para a comunidade de Israel e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos, que possuímos grandes rebanhos. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixem ocupar essa terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui?
Por que querem desanimar os restantes israelitas e atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Se os antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele jurou: de todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções serão Josué, filho de Quenezeu, Jefoné e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele o fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Você lembra disso então? Por causa daquele relatório ruim que os espias trouxeram, por causa da murmuração do povo e tudo mais. Deus ele disse, quem tem de 20 anos para cima não vai entrar na terra prometida. E isso incluía Moisés, E ele vai dizer aqui, verso 14: mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele e abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo esse povo. Eles se aproximaram de Moisés e disseram: queremos construir currais para os nossos animais e cidades para os nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que tenhamos levado em segurança sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construiremos aqui e estarão protegidos de ataques de povos da região. Só voltaremos aos nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido suas porções de terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui do lado leste do Jordão e aceitamos essa região como nossa herança na terra. Então Moisés lhe disse: se fizerem como prometerem e se armarem para batalhas, se estiverem armados para as batalhas do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão e continuarem a lutar até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim vocês terão cumprido seu dever com o Senhor para com o povo de Israel também. A terra do lado leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor. Mas se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construam cidades para suas famílias, currais para os rebanhos, mas façam tudo o que prometeram. Verso 25. Os homens de Gade e Ruben responderam: nós, seus servos, seguiremos as suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos, gados ficarão aqui na cidade de Gileade. Mas nós, seus servos, todos armados, estaremos para a guerra. Atravessaremos o rio, lutaremos pelo Senhor conforme nos ordenou. Moisés deu ordem então ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel, e lhes disse: os homens de Gade e Ruben estão armados para a batalha, atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor. Se o fizerem depois que a terra for conquistada, entregue o território de Gileade como sua propriedade. Mas se eles se recusarem a se armar e atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção de terra como o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gade e Ruben disseram outra vez: somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos pelo Senhor. Mas na nossa porção de terra estará aqui desde o Jordão e até o leste. Então Moisés distribuiu terras entre as tribos de Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhe o território de Seom, rei dos amorreus, o território de Og, rei de Bazã, toda a terra com suas cidades e território ao redor delas. Os descendentes de Gade construíram as cidades em Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Ninra, Bet-Arã, e todas eram as cidades fortificadas com currais para os seus rebanhos. Verso 37. Os descendentes de Ruben construíram as cidades de Esbom, Eleade, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon e Sigma, e mudaram o nome de algumas cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse e expulsaram os amorreus que viviam ali. Moisés deu a Gileade os maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povoados de Gileade e mudou o nome da região para cidades de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenate e as vilas ao redor e deu seu próprio nome à região, chamando-a de Noba. Agora, capítulo de número 33. Ele diz no verso 1: este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões sob liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito do seu progresso.
Essas são as etapas da jornada, identificadas pelos lugares onde pararam ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramassés no 15º dia do primeiro mês, na manhã seguinte, a primeira celebração de Páscoa. Partiram triunfantemente à vista de todos os egípcios, e enquanto isso, os egípcios sepultavam seus filhos mais velhos e suas famílias, que o Senhor havia feito mortalmente naquela noite anterior. Naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de julgamento. Depois de partirem Ramassés, os israelitas acamparam lá em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Hairote. É só nome lindo, a galera era criativa, viu, velho? Mais criativo que os meus amigos nordestinos aí, né? E ele diz assim, ó: saíram então de Etã e foram para Pi-Hairote, de frente a Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Hairote, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram ao deserto, viajaram 3 dias pelo deserto de Atã e acamparam em Mara. Saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram de Sim e acamparam em Dofcá. Saíram de Dofcá e acamparam em Aluz. Saíram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto de Sinai. Saíram do deserto de Sinai e acamparam em Quibrote Hatavá. Saíram de Quibrote Hatavá e acamparam em Hazerote. Saíram de Hazerote e acamparam em Ritmá. Saíram de Ritmá e acamparam em Rimon Perez. Saíram de Rimon Perez e acamparam em Líbina. Saíram de Líbina e foram para Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quielata. Saíram de Quielata e acamparam em Zefer. Saíram do Monte Zefer e acamparam em Harada. Saíram em Harada e acamparam em Maquelote. Saíram em Maquelote e acamparam em Taate. Saíram em Taate e acamparam em Terá. De Terá saíram e foram para Mítica. De Mítica foram para Asmona. De Asmona para Macerote. De Macerote acamparam em Benejacã. Saíram de Benejacã e acamparam em Gidigade. Meu Deus, é só nomão, né? Saíram, não é, de Saíram de Hor-Gidigade e acamparam em Jotbatá. De Jotbatá acamparam em Abrona. De Abrona foram para Ezion-Geber. De Ezion-Geber acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Saíram de Cádiz e acamparam no Monte Or, fronteira de Edom. Enquanto estavam de pé no Monte Or, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão abriu o monte e morreu ali. Isso aconteceu no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que Israel saiu do Egito. Arão tinha 123 anos quando morreu no monte Hor. Não, morreu é bom, né? Verso 40. O rei cananeu de Arad, que vivia em Negueb, na terra de Canaã, soube que os israelitas se aproximavam em sua terra. Saíram do monte Hor e acamparam em Zalmona. Saíram de Zalmona e foram para Punom. Saíram e foram para Obote. Saíram de Obote e acamparam em Ijeabarim, fronteira de Moabe. Saíram de Ijeabarim e acamparam em Dibon-Gad. Saíram de Dibon-Gad e acamparam em Almon de Blataim. Saíram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim, perto do monte Nebo. Saíram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, ao lado oposto de Jericó. Junto ao rio Jordão acamparam desde Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Verso 50. Enquanto estavam acampados perto do rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, o Senhor disse então a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel quando atravessarem o rio Jordão para entrar na terra de Canaã. Expulsem todos os povos que vivem ali, destruam todas as imagens esculpidas, fundidas e derrubem todos os santuários, idólatras. Tomem posse da terra e estabeleçam nela, pois eu lhe dei a terra para ocuparem. Distribuam a terra dos clãs por sorteio, de forma proporcional ao tamanho de cada clã. Os clãs, a gente já leu isso, lembra? Ele está resumindo aqui toda a história. Os clãs maiores receberão uma porção maior e os clãs menores uma porção menor. A decisão por sorteio é definitiva. Assim, as porções de terra serão distribuídas entre as tribos dos seus antepassados. Mas se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Serão um tormento para vocês na terra que habitarem, e eu farei a vocês aquilo que planejava fazer a eles. Não é? Então agora capítulo 34 de Números, ele diz:
Então o Senhor disse a Moisés: dê seguintes instruções ao povo de Israel quando entrarem na terra de Canaã, e digo que eu lhes dou como propriedade especial, e essas serão as suas fronteiras. A região sul se estenderá desde o deserto de Zin, ao longo da divisa de Edom. A fronteira sul começará no leste, na extremidade do Mar Morto. Ela se estenderá pelo sul, passando da ladeira do Escorpião em direção a Zin. Seu extremo sul, até Cades Barneia, de onde seguirá para Azar-Adar, de lá até Asmon. De Asmon, a fronteira fará uma curva em direção ao ribeiro do Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira oeste será o litoral do Mar Mediterrâneo. A fronteira norte começará no Mar Mediterrâneo e se estenderá até a parte leste do Monte Or, de lá até Lebo-Hamate, seguindo em direção a Zedade e continuando até Zifron, e daí até Azar-Enã. Essa será a fronteira norte. A fronteira leste começará em Azar-Enã e se estenderá para o sul de Zefã. Descerá até Ribla, do lado leste de Ain, de lá descerá irando ao lado leste do Mar da Galileia e depois acompanhando o Rio Jordão até o Mar Morto. Essas serão as fronteiras de sua terra. Então Moisés disse aos israelitas: até este território será a herança que vocês repartirão entre si por sorteio. O Senhor ordenou que a terra seja dividida entre 9 tribos e meia restantes. As famílias das tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés já receberam suas porções de terra do lado leste do Jordão, do lado oposto de Jericó, na direção do nascer do sol. Verso 16. O Senhor então disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, são os homens escolhidos para repartir a terra entre o povo. Nomeie um líder de cada tribo para ajudá-los com a tarefa. Essas são as tribos e os nomes dos líderes da tribo de Judá. A lista de nome para colocar no filho. E ele diz, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo de Dan, Buqui, filho de Jogli. Da tribo de Manassés, filho de José, Raniel, filho de Éfode. Da tribo de Efraim, filho de José, Quemuel, filho de Zifitã. Da tribo de Zebulon, Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo de Zacar, Paltiel, filho de Azã. Da tribo de Aser, Aiúde, eu sempre enrolo nesse nome, Aiúde, filho de Selomi. Da tribo de Naftali, Pedael, filho de Amiúde. Esses serão os homens que o Senhor nomeou para repartir as porções da terra de Canaã entre os israelitas. Então a gente percebe aí de fato um resuminho da história que a gente leu ao longo desses capítulos lidos lá em Êxodo, Levítico, agora em Números a gente vê todo o processo. É muito legal, gente, quando a gente vê o cuidado de Deus, o potencial de Deus, todas as vezes que o povo seguia de fato uma direção, eles eram bem-sucedidos, quando eles negligenciavam aquilo que Deus tinha dado, eles eram punidos por causa dessa lei da semeadura, que depois Paulo vai lembrar lá em Gálatas, dizendo que tudo aquilo que o homem semear, ele também vai ceifar. Agora bora lá então para Jó, capítulo de número 2. No vídeo passado nós começamos aqui a leitura desse livro, o livro mais antigo da Bíblia, que ele é muitas vezes compreendido de uma forma errônea pelas pessoas, mas a gente vai aprender um pouquinho aqui. Jó 2, capítulo 2, verso 1, diz assim, certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor. Satanás, o acusador, veio com eles e disse: de onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra e observando o que ela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você ter castigado e prejudicá-lo sem motivo. Olha que legal. Nesse texto aqui a gente percebe que aquilo que o servo de Jó chegou para ele para falar e diz: o Senhor matou as ovelhas, o Senhor fez aquilo que era ruim. A gente percebe que existe aqui de fato uma incoerência. Por quê? Porque aqui o próprio Deus está dizendo que quem fez foi o diabo. Ali o servo estava dizendo que foi Deus. Então lembra, cuidado, nem tudo que as pessoas atribuem a Deus no Velho Testamento de fato é Deus fazendo, tá bom? Mas então a gente também tem que ter de fato o equilíbrio, porque a gente viu tantos juízos que Deus manifestou aqui ao povo mesmo de Israel, e tem gente que esquece de ler de fato o Velho Testamento e até parece que é um Deus bipolar, Parece que Deus era de um jeito no Velho Testamento e outro no Novo, mas não é. Apocalipse diz que ele é o mesmo, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então o juízo sim faz parte daquilo que Deus é, tá bom? Então ele diz assim, capítulo número 4. Satanás então respondeu: pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar sua própria vida. Estende tua mão e tira a vida dele, certamente ele te amaldiçoará na tua face.
Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa então lhe disse: você ainda tenta manter a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Olha que doido, né? A gente sabe que a mulher sábia edifica e a mulher tola destrói. E essa mulher aqui tá dando uma de tola, não é? E ela diz no verso 10, né? Jó então responde: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Olha, o cara estava lá na enfermidade, ainda assim ele estava se portando de forma fiel. Verso 11. Quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que haviam atingido, cada um saiu de onde vivia e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre sua cabeça. Depois sentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Então, olha que coisa doida, não é? Um homem íntegro e um homem fiel a Deus, ele não vive segundo as circunstâncias. Tem muito crente que eu vejo que é glória a Deus, aleluia, porque dinheiro está sobrando, porque as coisas estão fáceis. É só uma pressão chegar e aí elas já começam, Deus é isso, Deus é aquilo. Gente, não faça isso, né? Nós precisamos manter essa integridade, essa fé, essa fidelidade, não é? Para com aquilo que nós falamos e para com a forma que nós agimos, independente de circunstâncias. Até porque é a nossa fidelidade em muitos momentos difíceis, não é, que vai de fato transformar o nosso futuro, vai nos tirar desse momento aí de deserto e de dificuldade, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse dia, obrigado pela oportunidade de estar junto com cada um dos meus irmãos. Eu oro para que mesmo o Senhor, Pai, possa cuidar de cada detalhe. Eu oro para que diante de tantas diversidades, dificuldades e pressões, cada um possa se manter de forma fiel, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que o Senhor tem colocado, Pai, diante, né, da vida dos meus irmãos. Obrigado mesmo, Pai, por famílias sendo totalmente supridas, declarando que nesses dias não vai faltar nada, portas de emprego chegando para aqueles que precisam, o Senhor guardando a nossa saúde e tudo indo bem, para que o Teu santo nome seja, Pai, glorificado. Nós te amamos e te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Escreve aqui embaixo, Deus continua o mesmo. Deixa nos comentários aqui, tanto do YouTube quanto do Instagram. Deus continua o mesmo, querido. Ele não muda. Deixa o like nesse vídeo se você chegou até aqui, né? Segue lá no Instagram, o Leandro Machado. E lembra, se você acessar lá, bit.ly, não é / Pastor Leandro Machado, você pode adquirir os meus 2 livros, tanto Namoro Fast Food, quanto O Sexo Sem Vergonha. Adquira lá, leia, cresça, desfrute de uma vida, de um relacionamento, de um casamento pleno. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.